Quinta parte. A sombra que sorria e a garota que devolvia o sorriso. Há uma ilustração de uma mulher envolta em lençóis. Título da obra: O portato l'estel a letto. Artista: Matteo Renati. Data: 1806 a 1808 d.C. Técnica: esboço a lápis em papel, com 20 cm por 35. Origem: cedido pela Academia de Belas Artes de Veneza. Descrição: uma ilustração de uma mulher com as linhas do corpo mimetizadas pelos lençóis contorcidos. O seu rosto é pouco mais do que um conjunto de ângulos, enquadrado por um cabelo despenteado, mas o artista representou-a com um traço muito específico, 7 pequenas sardas alinhadas nas maçãs do rosto. Contexto: alguns críticos consideram que este desenho, encontrado no bloco de desenho de Renati de 1806 a 1808, terá servido de inspiração para sua obra-prima posterior, A Musa. Embora a postura da modelo e o suporte da obra sejam diferentes, o número e a localização das sardas é suficientemente óbvio para que muitos especulem sobre a importância desta mulher na obra de Renati. Valor estimado: $267 mil. Vignon-sur-Sarthe, França, 29 de julho de 1764. Capítulo 1. Ade dirige-se à igreja. Esta situa-se perto do centro de Vignon, atarracada e cinzenta e imutável, com um campo contíguo delimitado por um muro de pedra baixo. Não demora muito a encontrar o túmulo do pai, Jean Larry. O túmulo do pai é espartano, um nome e datas, um versículo da Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem referência ao homem que o pai era, sem referência ao seu ofício ou sequer à sua bondade. Uma vida reduzida a um bloco de pedra, um retângulo na relva. Pelo caminho, há de apanhar uma mão cheia de flores, plantas silvestres que crescem na orla do caminho, botões cobertos de ervas daninhas, amarelos e brancos. Ajoelha-se para as deixar no solo, detém-se quando vê as datas por baixo do nome do pai, 1670 a 1714, o ano em que Ade partiu. Passa a memória em revista, tenta lembrar-se de quaisquer sinais de doença. A tosse persistente no seu peito, a sombra de fraqueza nos membros. As memórias da sua segunda vida estão presas em âmbar, perfeitamente preservadas. Mas as de antes, de quando era Adeline Larry, memórias de amassar pão num banco ao lado da mãe, de ver o pai talhar rostos em blocos de madeira, de seguir Estelle pelos baixios de Sarthe, essas começam a esbaeter-se. Os 23 anos que viveu antes do bosque, antes do pacto, desfeitos em pouco mais do que contornos. Mais tarde, Ade conseguirá lembrar-se de quase 300 anos em pormenor, todos os momentos de todos os dias preservados. Mas já está perdendo o som do sorriso do pai. Não consegue se lembrar da cor exata dos olhos da mãe. Não consegue recordar o contorno do queixo de Estelle. Durante anos ficará acordada na cama e contará a si própria histórias da garota que foi, na esperança de conservar cada fragmento fugidio. Mas isso terá o efeito contrário. As memórias tornam-se talismãs, se forem tocadas com demasiada frequência. Como medalhas de santos, a gravura desgastada até uma chapa prateada e impressões esbatidas. Quanto à doença do pai, deve ter se esgueirado entre estações, e pela primeira vez, Ade está grata pela natureza purificadora da sua maldição, por ter feito o pacto, não por si própria, mas pela mãe, pelo fato de Marthe Larry só ter tido de chorar uma perda em vez de duas. Jean está enterrado entre os outros elementos da sua família, uma irmã mais nova que conheceu apenas 2 anos de vida, uma mãe e um pai, ambos falecidos antes de a própria Ade ter 10 anos. Uma fileira adiante, os seus próprios pais e irmãos que não casaram. Acampa ao seu lado vazia, à espera da esposa. Claro que não há ali lugar para ela, mas esta fiada de túmulos, como uma cronologia apontando do passado até o futuro,
Foi o que a conduziu ao bosque naquela noite, o medo de uma vida como esta, rumo ao mesmo pequeno retângulo de relva. Enquanto fita o túmulo do pai, Adi sente a tristeza compacta do fim, o peso de um objeto a pousar. A mágoa surgiu e passou. Perdeu este homem há 50 anos. Já fez o luto e, embora doa, o sofrimento não é recente. Há muito que se entorpeceu num sentimento incômodo, com a ferida a dar lugar à cicatriz. Deixa as flores na campa do pai e levanta-se, entranhando-se mais por entre as sepulturas, recuando no tempo a cada passo, até já não ser Adi, mas Adeline, até já não ser um fantasma, mas carne e sangue imortal, ainda ligada àquele lugar, com as raízes a doerem como membros fantasmas. Analisa os nomes nas pedras tumulares, conhece cada um deles, mas a diferença é que em tempos esses nomes também a conheciam. Ali está Roger, enterrado ao lado da primeira e única mulher, Pauline. Ali está Isabelle e a filha mais nova, Sarah, levadas no mesmo ano. E ali, quase no centro do cemitério, encontra-se o nome que mais conta. Aquele que lhe segurou a mão tantas vezes, que lhe mostrou que a vida era mais do que aquilo. Stella Magritte. Lê-se na lápide. 1642 a 1719. As datas estão esculpidas numa cruz simples, e Adi quase consegue ouvir a velha sibilar por entre os dentes. Stella enterrada na sombra de uma casa que não venerava. Stella que diria que uma alma é apenas a semente devolvida ao solo, que não desejava mais do que uma árvore sobre os seus ossos. Devia ter sido deixada a descansar na orla da floresta ou entre os legumes da sua horta. Devia, no mínimo, ter sido enterrada numa campa de canto, onde os ramos de um teixo antigo alcançassem o muro baixo para fazer sombra aos túmulos. Adi faz o caminho até o pequeno abrigo na extremidade do pátio da igreja e encontra uma colher de pedreiro entre as ferramentas, dirigindo-se à floresta. É o pico do verão, mas o ar é fresco sob a copa das árvores. É meio-dia, mas o cheiro da noite ainda perdura nas folhas. O aroma daquele lugar, tão universal e específico. A cada respiração, o sabor da terra na língua, a memória do desespero, uma garota a afundar as mãos no solo enquanto reza. Agora, ao invés, enterra a colher de pedreiro, retira uma árvorezinha do terreno. É algo frágil, passível de se desfazer na próxima tempestade forte, mas leva-o de volta para o pátio da igreja, embalado como uma criança nas suas mãos, e, se alguém achar estranho, esquecerão que o viram muito antes de pensarem em contar a alguém. E se repararem na árvore que cresce por cima da campa da idosa, talvez parem para pensar de novo nos deuses antigos. E enquanto Adi deixa a igreja para trás, os sinos começam a repicar, chamando os aldeões para a missa. Percorre a estrada enquanto estes saem de suas casas, as crianças de mãos dadas com as mães, os homens e as mulheres lado a lado. Alguns rostos são novos para ela, outros conhece. Ali vai George Terreau e a filha mais velha de Roger e os 2 filhos de Isabelle, e da próxima vez que Adi ali for, todos eles estarão mortos, com o resto da sua vida anterior, a sua primeira vida, enterrado no mesmo talhão de 10 metros. A cabana está abandonada na fronteira com a floresta. A cerca baixa desabou e a horta de Stella está coberta de mato. A própria casa cede aos poucos, vergando por causa dos danos e do descaso. A porta está cerrada, mas as persianas estão penduradas por dobradiças quebradas, exibindo a vidraça de uma única janela, aberta como um olho cansado. Na próxima vez que há de voltar, a estrutura da casa vai estar perdida embaixo da vegetação, e na outra a mata vai ter avançado e engolido tudo. Apesar disso, hoje a casa continua de pé. Adi abre caminho pela trilha cheia de ervas daninhas com o lampião roubado na mão. Fica esperando que a anciã surja da mata com os braços enrugados carregados de lenha, mas só escuta o farfalhar das gralhas e seus próprios passos. O interior da choupana está úmido e vazio. O lugar escuro jaz entulhado de destroços, cacos de cerâmica de uma xícara quebrada, uma mesa em ruínas. Mas Adi não consegue encontrar os recipientes em que Stella preparava ungüentos,
a bengala que usava quando o tempo estava chuvoso, os feixes de ervas que ficavam pendurados nas vigas, nem a panela de ferro da lareira. Tem certeza de que os pertences de Estelle foram levados depois da sua morte e distribuídos por toda a vila, assim como a sua vida, considerada de domínio público só porque ela nunca se casou. Vignon era a sua responsabilidade, já que Estelle nunca teve filhos. Ade vai até a horta e colhe tudo o que pode do lote silvestre, leva a porção modesta de cenouras e feijão chicote para dentro e coloca os legumes sobre a mesa. Ao abrir as persianas, depara com a floresta. As árvores se erguem em uma fileira escura, com os galhos retorcidos arranhando o céu. As raízes avançam lentamente, rastejando para dentro da horta e por toda a grama, um avanço lento e paciente. O sol está começando a se pôr, e embora seja verão, uma umidade se infiltrou pelos vãos do telhado de palha, entre as pedras e debaixo da porta, e um frio gélido paira sobre os ossos da pequena choupana. Ade leva o lampião roubado à lareira. O mês foi bastante chuvoso e a madeira está úmida, mas ela é paciente, cuidando das chamas até que o fogo pegue na lenha. 50 anos se passaram e ainda está descobrindo os limites da sua maldição. Não pode criar, mas pode usar. Não pode quebrar, mas pode roubar. Não pode iniciar o fogo, mas pode mantê-lo aceso. Não sabe muito bem se é algum tipo de ato piedoso ou simplesmente uma rachadura nas paredes de sua maldição, uma das poucas fissuras que encontrou nos muros da nova vida. Pode ser que Luc não tenha notado, ou talvez ele as tenha colocado de propósito para atraí-la para uma armadilha, para fazê-la ter esperança. Ade pega um graveto em brasas da lareira e o encosta distraidamente no tapete poído. O galho está seco o suficiente para pegar fogo e queimar, mas não é o que acontece. Ele goteja e esfria rápido demais, logo que sai da segurança da lareira. Ela fica sentada no chão, cantarolando baixinho, enquanto coloca um graveto depois do outro nas chamas, até que o fogo elimine todo o frio do lugar, como um sopro espalhando a poeira para longe. Ela o sente chegar como uma corrente de ar. Ele não bate a porta, nunca bate. Em um instante ela está sozinha, no seguinte, não está mais. Adeline, ela odeia como se sente ao ouvi-lo dizer o seu nome. Odeia o modo como que acolhe a palavra como se fosse um corpo procurando abrigo durante uma tempestade. Luc. Ela se vira, esperando encontrá-lo com o aspecto que apresentava em Paris, vestido com as roupas elegantes dos salões. Mas ele está exatamente do mesmo jeito que estava na noite que se conheceram, com os cabelos bagunçados pelo vento e emoldurado pelas sombras, usando uma túnica preta simples com os cordões abertos na gola. A luz da lareira dança em seu rosto, borrando os contornos do maxilar, das bochechas e da testa, como carvão. Os olhos dele vagam para a pequena porção de vegetais na mesa antes de se voltarem para ela. De volta para onde tudo começou, diz a sombra. Ade se levanta para que ele não a olhe de cima. 50 anos, como o tempo voa, continua. Os anos não passaram depressa coisa nenhuma, não para ela. E Luc sabe disso. Está à procura de um ponto fraco, de uma rachadura na armadura onde cravar a faca, mas ela se recusa a ser um alvo tão fácil. Passou voando, repete friamente. E tem gente que pensa que uma vida só basta. Luc sorri com o canto da boca. Que belo é olhar para você cuidando do fogo aqui. Poderia se passar por Estelle. É a primeira vez que ela o ouve pronunciar aquele nome, e há algo de nostálgico no modo como ele o diz. Luc caminha até a janela e olha para a fileira de árvores. Quantas noites ela passou aqui, sussurrando para a floresta. Ele olha de soslaio para trás, com um sorriso tímido brincando nos lábios. Apesar de todo o falatório sobre a liberdade, ela se sentiu muito solitária no fim. Ade balança a cabeça. Não. Você devia estar aqui com ela. Devia ter aliviado a dor de Estelle quando ela adoeceu. Devia tê-la sepultado. Você devia isso a ela. Ade dá um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Você foi tão egoísta, Adeline. E por sua causa, ela morreu sozinha. Todo mundo morre sozinho. É o que Estelle diria. Ou pelo menos o que ela acha que diria. Espera que sim.
Algum tempo atrás teria certeza disso, mas sua confiança enfraqueceu junto com a lembrança da voz da anciã. Do outro lado do aposento, a escuridão se move. Em um instante, Luke está na janela. No seguinte, atrás dela, com a voz ecoando em seus cabelos. Ela estava tão preparada para a morte, tão desesperada por aquele lugar à sombra, ficava parada na janela, implorando e implorando. Eu poderia ter atendido o desejo. Uma lembrança de dedos envelhecidos apertando seu pulso com força a assalta. Nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Ade se vira para encará-lo. Ela nunca rezaria para você. Um sorriso escapa dos lábios dele. Não, Luke faz uma careta de desdém. Mas pense em como ela se entristeceria ao saber que você rezou. Ade perde a paciência. Sua mão voa antes que ela pense em parar, e mesmo agora, ela meio que espera não atingir nada além de ar e fumaça. Mas Luke é pego desprevenido, de modo que a palma de sua mão golpeia a pele ou algo parecido com isso. A cabeça dele vira de leve com a força do tapa. Não há sangue nos lábios perfeitos, óbvio, nem calor na pele fria, mas pelo menos ela conseguiu tirar o sorriso no rosto de Luke. Ou é o que acha, até ele começar a rir. O som é sinistro, irreal, e assim que Luke vira o rosto para ela, Ade fica paralisada. Não há nada de humano na expressão. Os ossos estão salientes demais, as sombras muito profundas e os olhos brilhantíssimos. Você está se esquecendo de quem você é, diz ele, com a voz se dissolvendo em fumaça vinda da lenha. Você está se esquecendo de quem eu sou. A dor irradia pelos pés de Ade, súbita e aguda. Ela baixa os olhos, procurando algum ferimento, mas a dor a incendeia por dentro. Uma aflição interna e profunda, com a força de todos os passos que ela já deu na vida. Talvez eu tenha sido excessivamente piedoso. A dor sobe pelas suas pernas, infeccionando joelhos e quadris, pulsos e ombros. As pernas cedem sob o seu peso e há de tentar ao máximo suprimir um grito de agonia. A escuridão baixa o olhar para ela, com um sorriso nos lábios. Talvez eu tenha deixado as coisas fáceis demais. Ade observa, aterrorizada, as suas mãos começarem a enrugar e afinar, com as veias azuis se projetando sob a pele fina como uma folha de papel. Você me pediu só uma vida. Eu lhe dei saúde e juventude também. Seus cabelos se soltam do coque e caem escorridos sobre os olhos, com as mechas tornando-se secas, quebradiças e grisalhas. Isso te deixou arrogante? Sua visão esmorece e os olhos ficam cada vez mais embaçados, até que o aposento não passe de borrões e formas indistintas. Talvez você precise sofrer. Ade fecha os olhos com força, o coração batendo forte por causa do pânico. Não, pede, e é o mais perto que já chegou de implorar. Pode senti-lo se aproximando, pode sentir a sombra pairando sobre ela. Vou acabar com a sua dor. Vou deixar que você descanse. Vou até mesmo plantar uma árvore acima dos seus ossos. E tudo o que você tem de fazer, a voz alcança no escuro, é se render? A palavra é como um rasgo no véu, e apesar de toda a dor e horror do momento, Ade sabe que não vai ceder. Já passou por coisa pior, vai passar por coisa pior. Isso não passa de um Deus genioso. Assim que recupera o fôlego, as palavras saem num sussurro rouco. Vá para o inferno. Ela se prepara para o contragolpe, perguntando-se se ele vai apodrecer todo o seu corpo, transformando-a em um cadáver e abandonando-a como um galho partido no chão da choupana da anciã. Mas só ouve uma gargalhada baixa e sonora, e depois a noite envolve tudo no silêncio. Ade fica com medo de abrir os olhos, mas assim que o faz, percebe que está sozinha. A dor desapareceu. Os cabelos soltos recuperaram o tom castanho avermelhado. As mãos, antes envelhecidas, estão jovens, lisas e fortes outra vez. Ela se levanta, trêmula, e se vira para a lareira. Porém, o fogo acalentado com tanto zelo se apagou. Nesta noite, Ade deita encolhida sobre o colchão coberto de mofo, com um cobertor puído que ninguém quis levar, e pensa em Estelle.
Fecha os olhos e inala até quase conseguir sentir o cheiro das ervas que costumava impregnar os cabelos da anciã e do aroma da horta e do orvalho na sua pele. Adi se apega à lembrança do sorriso astuto de Estelle, da sua risada de corvo, do tom de voz que costumava usar quando falava com os deuses e do que usava quando falava com Adi. Quando ela ainda era criança, quando Estelle a ensinou a não temer as tempestades, nem as sombras, nem os sons da noite. Nova York, 19 de março de 2014. Capítulo 2. Adi se debruça na janela e assiste ao nascer do sol sobre o Brooklyn. Pega uma xícara de chá, apreciando o calor nas palmas das mãos. A vidraça embaça por causa do frio, com os últimos resquícios do inverno se aferrando aos limites entre o dia e a noite. Adi está usando um dos moletons de Henry. O tecido de algodão está estampado com o logotipo da Universidade de Columbia. A roupa tem o cheiro dele, cheiro de livros velhos e café recém-passado. Volta na ponta dos pés descalços para o quarto, onde Henry está deitado de bruços, com os braços dobrados sobre o travesseiro e o rosto virado para o outro lado. Agora ele se parece muito com Luke, e ao mesmo tempo não se parece em nada. A semelhança entre os dois tremula como em uma visão duplicada. Os cachos se espalham como penas negras sobre o travesseiro branco, rareando até virarem uma penugem macia sobre a nuca. As costas sobem e descem em intervalos regulares que acompanham o ritmo do sono leve. Adi pousa a xícara na mesinha de cabeceira, entre os óculos de Henry e um relógio com a pulseira de couro. Toca a borda de metal escuro, com os números em dourado dispostos em um fundo preto. O objeto estremece sob seu toque, revelando a inscrição em letras miúdas na parte de trás. Aproveite a vida. Um ligeiro arrepio percorre seu corpo. Adi está prestes a pegar o relógio quando ouve Henry gemendo no travesseiro, num protesto suave contra a manhã. Ela deixa o relógio de lado e volta a se deitar na cama ao lado dele. Oi? Ele tateia a mesinha à procura dos óculos, ajeita-os no rosto, olha para ela e sorri. E esta é a parte que nunca vai deixar de ser uma novidade: o reconhecimento. O presente se sobrepondo ao passado, em vez de apagá-lo e substituí-lo. Ele a puxa para si. Oi, sussurra o rapaz no meio dos cabelos dela. Que horas são? Quase 8 da manhã. Henry solta outro gemido e a abraça com força. O corpo dele está quente e Adi queria que pudessem ficar na cama o dia todo, mas ele já está completamente acordado e envolto por aquela energia inquieta, como se fosse uma corda. Ela pode sentir a tensão dos braços dele e na mudança sutil de peso. Acho que vou indo, diz, porque supõe que seja o que você deva dizer quando acorda na cama de outra pessoa e a pessoa se lembra de como você foi parar ali. Mas não diz, vou para casa. E Henry repara na palavra que ficou faltando. Onde você mora? Em lugar nenhum, pensa ela. Em todo lugar. Eu dou meu jeito. A cidade é cheia de lugares. Mas você não tem um lugar só seu. Adi baixa os olhos para o moletom emprestado e depois para todos os seus pertences atuais jogados na cadeira mais próxima. Não. Pode ficar aqui, então. Você está me chamando para morar com você depois de 3 encontros? Henry ri, porque é óbvio que a sugestão é um absurdo, mas está longe de ser a coisa mais estranha na vida dos dois. E se eu te pedir para ficar aqui por enquanto? Adi não sabe o que responder, e antes que consiga pensar em alguma coisa, ele pula da cama e abre a última gaveta da cômoda. Empurra as roupas para o lado, criando espaço. Você pode guardar as suas coisas aqui. Ele a olha subitamente confuso. Você tem algum pertence? Algum dia, Adi vai explicar a Henry os detalhes da maldição, o modo com que ela rodopia e se retorce ao seu redor, mas ele ainda desconhece esses detalhes. Não precisa conhecer. Para ele, a história de Adi acabou de começar. Não faz muito sentido ter coisas que não dá para levar com você por não ter onde guardar. Tudo bem, se você arranjar alguma coisa, se quiser alguma coisa, pode guardar aqui. Ele se dirige sonolentamente para o chuveiro. Adi fica olhando para o espaço que o rapaz separou para ela e imaginando o que aconteceria se tivesse algum pertence para guardar na gaveta. Será que desapareceriam de imediato ou sumiriam aos poucos, perdendo-se por descuido, como acontece com as meias na máquina de lavar roupa?
Ela nunca conseguiu conservar nada por muito tempo, a não ser a jaqueta de couro e o anel de madeira, mas sempre soube que Luke queria que Hades tivesse. Tinha vinculado os objetos a ela sob o pretexto de simples presentes. Ela se vira e examina as roupas penduradas na cadeira, todas salpicadas de tinta por causa das exposições no Parque Highline. A tinta verde na sua camisa e uma mancha roxa no joelho da calça jeans. As botas também estão pontilhadas de tinta amarela e azul. Sabe que a tinta vai sumir, lavada pela água de uma poça ou simplesmente levada pela passagem do tempo. Mas era assim que as lembranças deveriam funcionar. Primeiro nítidas e depois, pouco a pouco, sumindo da memória. Ad veste as roupas do dia anterior e pega a jaqueta de couro, mas em vez de colocá-la, dobra-a com cuidado e a guarda na gaveta vazia. A jaqueta fica ali, cercada pelo espaço restante, esperando ser preenchido. Ela dá a volta na cama e quase pisa no caderno de anotações. As páginas estão abertas no chão. O caderno deve ter caído da cama de madrugada, e ela o pega com cuidado, como se fosse feito de cinzas e teias de aranha em vez de papel e cola. Ad meio que espera que o objeto vire pó ao primeiro toque, mas o papel continua firme, e quando arrisca abri-lo, vê que as primeiras páginas foram preenchidas. Arrisca mais uma vez, passando os dedos de leve em cima das palavras, sentindo o entalhe da caneta no papel, os anos ocultos atrás de cada palavra. É assim que a história começa. Ele escreveu embaixo do nome dela. A primeira coisa de que ela se lembra é do trajeto para o mercado, o pai sentado ao seu lado e a carroça cheia de artesanato. Ela segura a respiração ao ler, enquanto o chuveiro preenche o quarto com um chiado baixinho. O pai lhe conta histórias. Ela não se lembra das palavras exatas, mas do modo como ele as contava. Ad fica sentada, lendo até que as palavras se acabem e a escrita dê lugar a páginas e mais páginas em branco, esperando para serem preenchidas. Quando ouve Henry desligando o chuveiro, ela se força a fechar o caderno e o coloca com delicadeza, de modo quase reverente, em cima da cama. Fécamp, França, 29 de julho de 1778. Capítulo 3. E pensar que ela poderia ter vivido e morrido sem nunca ter visto o mar. Mas não importa, Ad está aqui agora. As falésias de rochas claras se elevam à sua direita como sentinelas de pedra, na beira da praia, onde está sentada com as saias espalhadas pela areia. Fita a vastidão a ponto em que a costa encontra o mar e o mar encontra o céu. Já viu mapas, mas papel e tinta não se comparam àquilo. O cheiro de sal, o murmúrio das ondas e o vai-vem hipnótico da maré, a amplitude e a dimensão do mar e a percepção de que em algum lugar, além do horizonte, existe algo mais. Ainda vai levar um século para atravessar o Oceano Atlântico, e assim que o fizer vai se perguntar se os mapas estavam errados e começar a duvidar da existência de terra adiante. Mas, no momento, Ad está simplesmente encantada. Houve um tempo em que seu mundo era do tamanho de uma pequena vila no meio da França. Contudo, ele continua se expandindo mais e mais. O mapa da sua vida se desenrola, revelando colinas, vales, vilarejos, cidades e mares, revelando Le Mans, depois Paris e agora o mar. Faz quase uma semana que ela está em Fécamp, passando os dias entre o pier e o oceano. E se alguém repara na estranha mulher sentada sozinha na areia, não acha conveniente perturbá-la. Ad observa os barcos indo e vindo e imagina para onde vão e o que aconteceria se ela subisse a bordo de um deles, para onde a viagem a levaria. Em Paris, a escassez de comida está cada vez mais grave, assim como as sanções. Tudo está ficando gradualmente pior. A tensão se alastrou para fora dos domínios da cidade, propagando-se até aqui no litoral. Mais um motivo para navegar para longe, Ad diz a si mesma. E mesmo assim, há sempre alguma coisa que a impede. Hoje é a tempestade que se aproxima. O mau tempo paira sobre o mar, cobrindo o céu de nuvens. Aqui e ali o sol se infiltra, uma réstea de luz avermelhada incidindo sobre a água cinza como ardósia. Ela pega o livro ao seu lado e recomeça a leitura. Nossos festejos terminaram. Como vos preveni, eram espíritos todos esses atores. Dissiparam-se no ar, sim, no ar impalpável. Está lendo A Tempestade, de Shakespeare.
De vez em quando, ela se atrapalha com a cadência do dramaturgo, com a estranheza de seu estilo. A rima e a métrica da língua inglesa ainda são estrangeiras para sua mente, mas há de estar aprendendo, e uma vez ou outra acompanha bem o ritmo. E tal como o grosseiro substrato desta vista, as torres que se elevam contra as nuvens, os palácios altivos, as igrejas majestosas, o próprio globo imenso. Ela começa a estreitar os olhos para poder enxergar na luz bruxuleante. Com tudo o que contém, hão de sumirem, como se deu com essa visão tênue, sem deixar vestígio. Somos feitos da matéria dos sonhos. Uma voz familiar vem de trás dela. E nossa diminuta vida é cercada pelo sono. Um som suave surge como uma risada abafada. Bem, não a vida de todo mundo. Luke paira sobre ela como uma sombra. Ad ainda não o perdoou pela violência que usou naquela noite em Vignon. Prepara-se para a mesma dor, embora tenham se encontrado várias vezes ao longo dos anos, uma espécie de trégua precavida. Mas ela sabe melhor do que ninguém que não deve confiar nele enquanto Luke se senta na areia ao seu lado, com o braço apoiado preguiçosamente sobre o joelho, a personificação de uma graça lânguida, até mesmo aqui. Você sabia que eu estava presente quando ele escreveu esse verso? Shakespeare? Ela não consegue disfarçar a surpresa. Quem você acha que ele evocou no meio da noite quando as palavras não lhe vinham à mente? Você está mentindo. Estou me vangloriando, corrige. Não é a mesma coisa. Nosso William estava à procura de um mecenas e eu me dispus a cumprir o papel. A tempestade está se aproximando, como uma cortina de chuva vindo em direção ao litoral. É isso que você se considera? Pergunta ela, limpando a areia do livro com a mão. Um magnífico benfeitor? Não fique magoada só porque escolheu mal. Será que escolhi mal mesmo? Afinal, eu sou livre e esquecida. Mas ela está preparada para a zombaria, assim como a maioria das coisas. Ad desvia o olhar para o mar. Adeline, desdenha ele. Como você é teimosa! E mesmo assim não faz nem 100 anos ainda. Fico me perguntando como você vai se sentir depois de mais 100. Eu não sei. Acho que você vai ter que me perguntar quando chegar a hora, responde entediada. A tempestade chega à costa. As primeiras gotas de chuva começam a cair e Ad aperta o livro contra o peito, protegendo as páginas da umidade. Luke se levanta. Vamos passear juntos, diz ele, estendendo a mão. É mais uma ordem do que um convite, mas a promessa de chuva rapidamente se transforma em um aguaceiro, e ela só tem o vestido que está usando. Ad se levanta sem a ajuda dele e dá batidinhas nas saias para limpar a areia. Por aqui. Ele leva pela cidade até uma construção destacada em meio às sombras, com as torres abobadadas se projetando contra as nuvens baixas. Poderia ser qualquer coisa, mas se trata de uma igreja. Você só pode estar de brincadeira. Não sou eu quem está se molhando, diz ele. E, de fato, Luke continua seco, enquanto Ad está completamente encharcada quando alcançam o abrigo da marquise de pedra. A chuva nem sequer o tocou. Ele sorri, estendendo a mão para a porta. Não importa que a igreja esteja trancada. Mesmo que estivesse fechada por correntes, a porta ainda se abriria para Luke. Ela descobriu que obstáculos não significam nada para a escuridão. No interior da capela, o ar está abafado e as paredes de pedra conservam o calor do verão. Está tão escuro que ela mal consegue distinguir o contorno dos bancos e da silhueta na cruz. Luke abre os braços. Contemplai a casa de Deus. Sua voz ecoa pela câmara, suave e sinistra. Ad sempre se perguntou se Luke conseguia pisar em solo sagrado, e o som dos sapatos no piso da igreja é a resposta. Ela caminha em direção ao altar da igreja, mas não consegue se livrar da sensação de estranheza do lugar. Sem os sinos, o órgão, nem as pessoas se apinhando para assistir à missa, a igreja parece abandonada, mais uma tumba do que um templo de devoção. Gostaria de confessar os seus pecados? Luke se moveu com a facilidade com que as sombras avançam na escuridão. Não está mais atrás dela, mas sentado na primeira fila, com os braços sobre o encosto do banco e as pernas estendidas à sua frente, com os tornozelos cruzados em repouso. Ad foi ensinada desde criança a se ajoelhar na pequena capela de pedra no centro de Vignon e passou vários dias encolhida nos bancos das igrejas de Paris.
Ouviu os sinos e o órgão tocando e os chamados para as orações. Porém, apesar de tudo, nunca compreendeu o apelo. Como ter um teto sobre sua cabeça poderia te levar para mais perto do céu? Se Deus é tão magnífico, por que construir paredes para abrigá-lo? Os meus pais eram devotos, reflete, deslizando os dedos pelos bancos. Sempre falavam sobre Deus, sobre a força, a misericórdia e a luz dele. Diziam que Deus estava em todos os lugares e em todas as coisas. Há de para em frente ao altar. Acreditavam em tudo com tanta facilidade. E quanto a você? Há de ergue os olhos para os vitrais, com imagens apenas um pouco mais nítidas que espectros pela ausência da luz do sol. Ela queria acreditar. Prestou atenção, à esperança de ouvir a voz dele e sentir sua presença como sentiria o sol nos ombros ou o trigo nas mãos. Do mesmo modo como sentia a presença dos deuses antigos que Stella tanto apreciava. Mas dentro da casa fria de pedra, Adi nunca sentiu nada. Ela balança a cabeça e diz em voz alta: Eu nunca entendi por que devia acreditar em algo que não podia sentir, nem ouvir, nem ver. Luke ergue uma sobrancelha. Acho que chamam isso de fé. É o que diz o diabo na casa de Deus. Adi olha de relance para ele, percebendo um ligeiro vislumbre de amarelo em meio ao verde imperturbável dos seus olhos. Uma casa é só uma casa, retruca ele irritado. Esta aqui pertence a todo mundo ou não a ninguém. E quer dizer que agora você acha que eu sou o diabo? Não tinha tanta certeza assim quando foi para a floresta. Talvez você tenha me feito acreditar. Luke joga a cabeça para trás com um sorriso perverso no canto da boca. E acha que, já que eu existo, ele também deve existir. A luz dele contra a minha sombra, o dia dele contra a minha noite? Acha que se tivesse rezado para ele e não para mim, ele teria sido bondoso e piedoso com você? Adi refletiu sobre isso uma centena de vezes, mas é óbvio que não vai admitir. Luke tira as mãos do encosto do banco ao inclinar o corpo para a frente. Mas agora você nunca vai saber. Quanto a mim, diz ele levantando-se. Bem, diabo é só uma palavra nova para um conceito muito antigo. E quanto a Deus, pode servir se você só precisa de um pouco de drama e um bom acabamento em dourado. Ele estala os dedos e, de repente, os botões do seu casaco, as fivelas dos sapatos e a costura do colete não são mais pretos, mas banhados em ouro, estrelas reluzentes em uma noite sem luar. Luke sorri e, em seguida, passa a mão sobre as filigranas, livrando-se delas como se fosse pó. Adi as observa cair no chão e ergue os olhos, deparando com ele a centímetros do seu rosto. Mas esta é a diferença entre nós, Adeline, sussurra ele, tocando de leve o seu queixo. Eu sempre respondo. Ela estremece, sem querer, por causa do toque familiar na sua pele, do verde lúgubre dos olhos e do sorriso lupino e selvagem. Além disso, acrescenta ele, afastando a mão do rosto dela. Todos os deuses têm o seu preço. Estou longe de ser o único a negociar almas. Luke estende a mão aberta para o lado e uma luz surge no ar logo acima da sua palma. Ele deixa as almas definharem numa estante. Eu as rego. A luz se deforma e diminui. Ele faz promessas. Eu pago adiantado. A luz explode de uma só vez, com um clarão súbito e resplandecente. Depois se retrai, assumindo uma forma sólida. Adi sempre se perguntou como seria a aparência de uma alma. Alma é uma palavra tão grandiloquente como Deus, tempo ou espaço, e toda vez que tentava visualizar a sua aparência, evocava imagens de relâmpagos, de raios de sol atravessando a poeira, de tempestades na forma de seres humanos ou de uma brancura vasta e ilimitada. A verdade é tão menor do que essas ideias. A luz na mão de Luke é do tamanho de uma bolinha de gude, espelhada e radiante com uma tênue luz própria. É só isso? Mas Adi não consegue tirar os olhos do globo frágil. Sente-se impelida na sua direção, mas Luke tira a esfera de seu alcance. Não se deixe levar pelas aparências. Ele gira e conta radiante entre os dedos. Você olha para mim e vê um homem, embora saiba muito bem que não sou. Esta forma é só uma faceta, feita especialmente para quem a observa. A luz se retorce e muda de forma. O globo se transforma em um disco e depois em um anel, o seu anel.
A madeira de freixo resplandece, e Adi sente um aperto no coração pela vontade de vê-lo, de segurá-lo e de sentir a superfície gasta contra sua pele, mas fecha as mãos em punhos para se impedir de tentar tocar na alma outra vez. Qual é a aparência verdadeira? Eu posso te mostrar, murmura ele, deixando que a luz assuma um brilho constante na sua mão. Dê a ordem, e eu desnudarei a sua própria alma diante de você. Renda-se, e prometo que a última coisa que você vai ver será a verdade. Lá vem ele de novo. Uma pitada de sal e outra de mel, cada ingrediente escolhido com cuidado para disfarçar o veneno. Adi olha para o anel, se demora nele pela última vez e então se força a desviar o olhar para a escuridão, através da luz. Sabe de uma coisa? Acho que prefiro continuar imaginando. A boca de Luke se contrai e ela não sabe ao certo se é de raiva ou de divertimento. Como quiser, minha querida, diz, apagando a luz entre os dedos.